Oi, gente. Então, vou fazer uma entrada aqui rápida, porque esse assunto que a Gil trouxe, eu entendo que ele tá pegando todo mundo pelo pé, mesmo quem não tá dizendo que tá sendo afetado por ele. Bom, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa estabelecer, até para que fique claro para ela mesma a respeito do que ela está falando. Ela está falando de toxicidade, a gente está falando também de uma série de questões que são atinentes às relações emocionais. A primeira coisa que eu queria destacar aqui com vocês é que a gente não pode fazer um julgamento, né? Então é importante que ela não se sinta, porque senão a gente tem muito o critério, e o mundo feminino é muito vasto e ao mesmo tempo muito cruel, porque a gente é partidária de alguma maneira de um pensamento que fica incutido na gente, que é o pensamento de que a gente tem sempre culpa no cartório. Então eu queria trocar essa palavra culpa e ir mais para responsabilidade. Assim, qual é Freud fala, essa frase é batidíssima. Qual a responsabilidade que você tem sobre aquilo que você reclama? É uma frase extremamente batida, mas não encontro outra para vir aqui falar agora. O que acontece quando eu quis dizer qual ajuda que ela dá, é porque, se for verdade, se tiver uma avaliação de um profissional da área de saúde mental, que é só e exclusivamente quem pode fazer esse tipo de avaliação, se a gente estiver falando realmente, tá? Tudo na condicional. Se a gente realmente estiver falando de uma personalidade perversa, que é o que parece, mas parecer não é ser. Então, vamos deixar isso claro, assim, de pronto. Não se tem nenhum tipo de afetação com aquilo que causa no outro. O perverso, ele não sente nada no que ele causa no outro. Nada. Você pode morrer de chorar, você pode morrer de falar, o perverso ele não sente nada. Porque a perversão é justamente aquilo que tira, né, que retira da pessoa a possibilidade dela se colocar no lugar de alguém, caso seja um perverso. Porque também fica muito fácil hoje em dia, tudo a gente achar que é problema é doença mental. Então tem transtorno e síndrome para tudo quanto é coisa, e toda canalice fica diagnosticada. Então isso é uma questão, essa é uma questão. A outra coisa é qual é a ajuda que efetivamente ele recebe para fazer tudo que ele recebe. Ele e qualquer outra pessoa, tá? Tirando ele. Dentro de uma relação abusiva, tóxica, independentemente do tipo de sentimento que o outro transfere para alguém, qual é o tipo de ajuda que o outro tem? Porque a gente, todo mundo, ser humano, pode causar fertilização, a terra lá, a gente aduba a terra, coloca um monte de cocôzinho, uma minhoquinha, e a gente vai deixando com que esse tipo de personalidade adoentada floresça, né? Então a gente coloca lá todo um campo, uma proteção, uma adubação e um grande preparo para que esse tipo de personalidade adoentada cresça de tal modo que fique muito enraizado nas nossas próprias emoções. E isso, de uma maneira geral, a gente faz isso em relações abusivas. Ontem, vocês falaram muito de transtorno narcisista sem dar esse nome, transtorno narcisista. Mas o que a Juliana colocou é sobre transtorno narcisista, mãe narcisista, e é um tema assim que eu me dedico profundamente, eu gosto bastante e a gente vai voltar nele. Mas toda vez que a gente fala em relacionamento emocional, a gente está falando com que tipo de pessoa? A gente está falando com um tipo de pessoa que muitas vezes não aprendeu em alguma instância da sua vida lá atrás a sentir-se digna do amor do outro. É uma verdade duríssima, mas é preciso confrontá-la e enfrentá-la. Se alguém, em algum momento da vida, nos ensinou
fosse através de uma ação, de uma omissão, de uma negligência, que a gente não merece o amor do outro, é muito provável que a gente fique colocando cocô e minhoca para adubar a terra de pessoas que são abusadoras. Isso falando em relações românticas, eróticas, ou relações familiares, ou relações, enfim. É uma bobagem a gente achar que o outro, por isso é que em algum momento a gente tem que parar de falar do outro e falar da gente. Em algum momento a gente tem que ter a exata noção e a responsabilidade de parar de ficar o tempo inteiro apontando para o outro e dizendo, mas o que é que eu faço? Que tipo de cocô e minhoquinha eu fico aqui o tempo inteiro protegendo e nutrindo para que essa terra fique fértil? Não é fácil, tá? Então, assim, não é fácil, é doloroso, é cruel, mas talvez seja mais cruel permitir ser cúmplice do carrasco, né? Então, assim, no momento em que a gente não faz nada, eu já acho muito bom quando a pessoa tá sofrendo, porque se a pessoa tá na merda e tá sofrendo, essa pessoa tem todo o respeito do mundo e dela mesma. O que é muito duro é quando a pessoa nem percebe que ela tá na merda. Aí é um caso à parte. Então, a partir do momento que você tem uma queixa sobre um determinado tipo de abuso, já é muito bom, porque você tá saudável, você tá sacando que aquilo ali que tá acontecendo não é normal. Muito bem. Agora, o que você faz com essa constatação? Se fosse fácil, eu venderia e ficaria milionária. Não é fácil. Mas eu queria saber que tipo de cocô e de minhoquinha está sendo colocado aí nos terrenos, desde os assuntos que foram falados ontem, incluindo os assuntos que estão sendo ditos hoje, para que a gente possa compreender qual é a contribuição que a gente dá sobre aquilo que reclama. É isso, tá bom? Um beijo.